Doutora Angelita Cruz, presente em nossos estúdios mais uma vez e para responder as perguntas, as dúvidas dos trabalhadores e trabalhadoras de toda a nossa região. Como foi a semana? Tudo bem, doutora? Bem-vinda de volta. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos. Graças a Deus, foi muito produtiva e está sendo. Tá pronta para atender ao povo? Tá pronta para responder as dúvidas do povão, doutora Angelita Cruz? Prontíssima, Lincoln. Vamos lá. 981581278, esse é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta, seja qual for a sua dúvida aí sobre questões trabalhistas. Doutora Angelita Cruz está exatamente aqui para ajudar você para responder. Na semana passada, doutora, a gente abordou o tema aqui sobre acidente do trabalho, né? Principalmente, né, depois daquele acidente envolvendo os dois bombeiros que estavam cortando, né, aquelas árvores altas em um condomínio em Jardinópolis. E são situações que todos os trabalhadores estão sujeitos, né, doutora? Sim, por conta dessa situação da semana passada, Lincoln, eu recebi vários questionamentos, o que seria acidente de trabalho, se a pessoa estaria caracterizada como acidente de trabalho, foi me relatando algumas coisas, então eu resolvi aprofundar mais um pouco o assunto nessa semana, para que as pessoas fiquem informadas do que realmente é acidente de trabalho e como que elas fazem, se isso ocorrer com elas, como que elas fazem para procurar ajuda e amparo ali da Previdência Social. Doutora, muito se fala a respeito do acidente de trabalho, de que forma esse acidente poderá ser caracterizado, né? Porém, com a reforma trabalhista, essa modalidade ela está diferente, não sendo mais possível, por exemplo, tipificar como acidente de trabalho o trajeto de casa para o trabalho ou vice-versa. Quer dizer que o caminho para o trabalho, se acontecia um acidente, seja com veículo próprio, seja com veículo que a empresa disponibilizou para buscar aqueles funcionários, se acontecesse algum acidente ali e provocasse uma lesão corporal grave, que teria redução ali para o trabalho ou até mesmo a morte, era considerado acidente de trabalho, era considerado. Porém, com a reforma de 2017, foi tirado essa modalidade, esse item aqui do acidente de trabalho, da categoria acidente de trabalho, porque o legislador entendeu que o trajeto que a pessoa faz de casa para o trabalho ou vice-versa não é considerado acidente de trabalho, porque ele entendeu que o funcionário ele não está à disposição da empresa, ele não está no horário de trabalho dele, ele está apenas no trajeto para o trabalho. Então ele não estando no horário de trabalho e não estando à disposição da empresa, entende-se que não é mais acidente de trabalho. E com isso, se a pessoa sofreu um acidente nesse trajeto, infelizmente ela vai ficar desamparada pela questão trabalhista, sim. Olha só, hein? É uma mudança importante, significativa, porque a pessoa está se deslocando para o trabalho. É aquilo que está tirando ela de casa, né? Exato, é o motivo, né? A causa. É o motivo. Por que ele estava... Antigamente chamava-se de acidente de percurso, né? Isso, acidente de trajeto, isso O que mesmo. motivou ele estar naquele local, naquela hora? O fato de ele estar indo para o trabalho. Então havia esse entendimento. É uma mudança... Sim, agora os legisladores, eles não entendem mais que aquele acidente teve por essa motivação, a empresa tem que indenizar ou então ele tem que recorrer ao INSS. O legislador não entende mais, ele entende que acidente de trabalho é quando você está no trabalho, à disposição da empresa e no horário. Agora, quer dizer tudo que no ambiente da empresa, doutora, ou a serviço da empresa. Isso, no caso, um representante comercial que viaja bastante. Se ele aí sim é considerado problema, acidente ele de trabalho. Aí sim é acidente de trabalho. Isso, seja por carro próprio, seja por carro da empresa. Se é um comerciante que está viajando ali no entorno da sede ou mais longe, independente onde ele esteja, se acontecer um acidente, é acidente de trabalho porque ele está no horário de trabalho e está à função da empresa. O que ocorre é que aquela pessoa que sai de casa para o trabalho, ela não está ainda à disposição da empresa, então não é mais considerado acidente de trabalho.
A gente tem alguns casos aqui que fala o que é acidente de trabalho, né? A gente tem vários casos, por exemplo, o acidente sofrido pelo segurado ainda fora do local de trabalho, que é aquilo que nós falamos do comerciante, né? Que está ali, alguém que saia para estudar fora, que a empresa está custeando para melhorar a capacitação daquela pessoa dentro da empresa, é considerado também um acidente de trabalho. Então, fora do trabalho, nós temos apenas esses 2 itens. Ô, doutora, eu estou imaginando as situações aqui, né? Um representante comercial que a gente citou, pode ser qualquer outro, inclusive de terceiro, pode ser considerado também, ou podem ser considerados acidentes de trabalho. Vamos imaginar uma situação que a gente já viu acontecer. Ofensas contra operadores de radares, né? Até agressões. Isso é considerado acidente de trabalho, doutor? É considerado acidente de trabalho, porque a pessoa está ali fora do local, porém a serviço da empresa, e um terceiro vem e agride aquela pessoa. É considerado acidente de trabalho porque foi um terceiro que ocasionou. Um oclão escuro, senta debaixo de uma árvore, naquelas cadeiras de praia, e o radar vai trabalhando, não é mesmo? Mas ele não tem culpa, né, doutora? Sim, ele é do não radar, tem culpa. Se acontecer alguma revolta. Sim, ele não tem culpa, mas ainda bem que ainda esse funcionário, ele é protegido pelo acidente do trabalho, porque eu particularmente entendo, quando você está ao trajeto ao trabalho, deveria ser considerado como era acidente de trabalho, porém o legislador, ele entendeu que não é considerado acidente de trabalho, que é apenas um trajeto, que você não está à disposição da empresa, então... Tá, mas doutora, o chefe chegou meio atrasado e não conseguiu tomar café da manhã em casa. Aí ele toca na recepção, ela fala assim, filhinha, faz um favor pra mim, atravessa a rua, pega um cappuccino lá, um pãozinho de queijo pra eu comer, que eu tô morrendo de fome. Aí a pessoa vai, a hora que atravessa a rua é atropelada. É acidente de trabalho? Acidente de trabalho, porque ela está à disposição da empresa e ela está a serviço da empresa para o chefe dela. Então, é acidente de trabalho. Perfeito. Doutora, para quem tem patrões, entre aspas, mais distantes, motorista de aplicativo, motorista de Uber, motorista do 99, de aplicativo de uma forma geral, ou entregador de aplicativo, vira e mexe, tem motociclista caído aí que sofreu acidente. E aí fica impossibilitado de trabalhar. Isso é considerado acidente de trabalho, e quem é que arca com esse acidente nesses casos aí, doutora? Boa pergunta, Lincoln. O que acontece com essas categorias? Elas, normalmente, elas não têm carteira registrada, elas não são CLT. E é complicado para falar se elas... É um acidente de trabalho, só que quando ocorre o acidente de trabalho, a pessoa busca a Previdência Social para que ela tenha um amparo, principalmente se ela ficar imobilizada mais de 15 dias, que a empresa registra o CAT, abre o CAT e repassa para o INSS para fazer o pagamento dela ali enquanto ela não tem a capacidade para o trabalho. Nessas categorias, infelizmente, quem não tem a CLT, quem não é registrado, não é abarcado por esse benefício da Previdência. Por quê? Quem não tem registro em carteira não faz a contribuição, ou então, se você faz por conta própria a contribuição pela Previdência e para a Previdência, você teria sim direito a uma indenização. Mas aí por uma iniciativa da própria pessoa, do próprio trabalhador. Sim, do próprio trabalhador. Essas empresas, as gestoras do serviço, que você não sabe nem como que é a cara do patrão, não arcam com nada, doutora? Não arcam com nada. Por isso que os nossos tribunais estão lotados de ações dessa modalidade, porque a pessoa que estava ali à disposição daquela empresa, daquele aplicativo, ela teve aquele acidente de trabalho, ela precisa receber enquanto ela está afastada do trabalho. Então, existem muitas empresas que não dão, porque não tinha contribuição com a Previdência Social, não era registrado, e muitos trabalhadores buscam a justiça para que tenha esse direito garantido. Mas, saliento, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, seria interessante ter aquele carnezinho e contribuir com a Previdência, porque com isso ela fica assegurada caso haja, né, algum acidente e ela não tem a carteira registrada. Ela pode dar entrada na Previdência, requerendo um benefício dela até o momento que ela possa retornar ao trabalho. Estou imaginando aqui uma situação, Nanto.
Que acontece. Na capital paulista, então, todos os dias aqui em Ribeirão Preto, né, a gente tem muitos motociclistas que trabalham, e os caras trabalham muito. Sim. Ficam entregando, né, comida o tempo inteiro. Se um entregador desses, de aplicativo, porque os caras pegam pelo aplicativo lá, não é isso? A corrida. E aí vai entregar um lanche e sofre um acidente no meio do caminho. A responsabilidade pelo acidente do trabalho é de quem? É do aplicativo? É da lanchonete? Ou é dele que está lá cadastrado no aplicativo? Eu imagino É um imbróglio jurídico muito grande. Exato. É um imbróglio jurídico grande. E isso deve estar lotando os tribunais tá de ações, doutor. Tudo nos tribunais, Lincoln. Tudo nos tribunais estão desaguando nas ações, requerendo o benefício, porque a pessoa está ali parada. Muitas pessoas falam que, na verdade, essas pessoas são autônomas, mas se elas são autônomas, se elas estão contribuindo com a Previdência, elas podem recorrer à Previdência, que terá o seu direito ali, enquanto elas não terem capacidade para trabalhar. E no caso de motorista de aplicativo, cabe a pergunta também para o passageiro, Nando. Porque a partir do momento que você contrata uma corrida, você estabelece por pagar uma relação comercial. Concorda, doutora? Sim. E se acontece um acidente? Essa vítima, esse passageiro do carro, do transporte, ele está segurado de alguma maneira? Já sai da modalidade que nós estamos falando de acidente de trabalho. Mas se essas empresas, elas arcam com o bônus, que é ganhar o dinheiro em cima de carregar esses passageiros, com certeza elas teriam que arcar com o ônus, que seria ter um plano de seguro ali para indenizar essas pessoas que sofrem acidente dentro do carro, do aplicativo delas, né? Seria interessante a gente estudar esse fato pela questão da empresa dar o seguro ali para o passageiro. Da mesma forma que o motorista tem de estar, pode mandar pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz, são inúmeras modalidades aqui de acidente de trabalho que a doutora nos apresenta aqui. Doutora, uma pergunta simples. Após sofrer um acidente de trabalho, quais são os direitos do empregado? Vamos lá. Após sofrer o acidente de trabalho, o empregado, ele tem que solicitar para a empresa, ou mesmo até a empresa já de ofício, ela tem que abrir um CAT. Esse CAT é um documento que ela tem que levar com essa documentação na mão, a Previdência, através ali dos seus médicos, vão analisar que período que esse paciente está. Ele está permanente, ele está temporário, infelizmente a pessoa faleceu e a família está ali requerendo a pensão, como que vai ser? Após isso, a Previdência passa a ter a responsabilidade deste trabalhador. Porém, muitas empresas, o que acontece? Alguns acidentes de trabalho, eles são mais, não vamos dizer assim, leves. Porém, tem que abrir o CAT. E muitas empresas não abrem esse CAT porque elas perdem aquele FAT, que é um fator acidentário preventivo. Que quanto mais a empresa tem acidentes dentro dela, menos elas são pontuadas e elas têm alguma penalidade perante a Previdência. Então, muitas empresas, por ter medo disso, por esse FAT, elas não dão o CAT. Às vezes acontece ali de uma pessoa cortar a mão no trabalho. Aí vai ali no ambulatório da empresa, aí tenta passar um remédio ali, ir para casa, dar uns dias. Dar uns dias. Teve um fato que chegou até mim, que um funcionário na cidade de Barrinha, me parece que ele estava fazendo uma lavagem de pedras ali, de piscina, e ele prendeu o dedo na máquina e arrancou quase a metade do dedo dele. A empresa custeou todo o medicamento, todo o hospital, mas não abriu o CAT, porque ficou com medo. Ou então tem empresas que têm um acidente de trabalho, porém não tem como nem abrir o CAT porque não foi registrado aquele funcionário. Então tem acidentes de trabalho de formas graves, que doutora, são ocultados. As cicatrizes, marcas e amputações provocadas pelo acidente de trabalho, elas geram indenização? Sim, geram indenização. Porque foi provocada ali no ambiente de trabalho. Além de você ter a questão previdenciária ali, o amparo, se você passar dos 15 dias que você estiver fora do seu trabalho,
você vai para a Previdência, você também tem sim a indenização pela aquela dor sofrida ali no momento do trabalho. Por exemplo, nós temos... E a sequela, né? A sequela, isso. Nós temos contaminação na empresa, se trata-se de uma empresa química, tem a contaminação que pode sim gerar um dano, pode gerar. São inúmeras situações, modalidades, e fica aqui o telefone para você mandar pergunta e esclarecer a sua dúvida com a doutora Angelita Cruz. Doutora, o tema é muito complexo, né? Tem acidentes de trabalho de vários tipos, de vários graus, não é isso? Mais leves, Sim. mais graves, em várias circunstâncias, e o trabalhador deve estar bem informado a respeito dessas situações. Olha, eu, sinceramente, não sabia que ofensa física intencional era considerada acidente de trabalho, Nando. Né? É uma modalidade surpreendente, né? Ato de imprudência, ato de agressão, desabamento, inundação, incêndio, doença proveniente de contaminação acidental do empregado. São várias as modalidades, né, doutora? Sim. Que o trabalhador tem sim que ficar bem orientado, bem informado. Doutora, qual que é o Instagram para o pessoal te seguir, doutora? Meu Instagram é angelitapcruz_ADV. Doutora Angelita Cruz, e você pode mandar a pergunta 981581278 no quadro Os Seus Direitos com a doutora Angelita Cruz. Obrigado, doutora. Até semana que vem. Muito obrigada, Lincoln. Até semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço. Roda a vinheta da doutora Angelita e Tiagão Cavani. Agora 9h03. Antes de ir embora, Luciano, vamos mostrar a enquete e vamos cantar parabéns para nossa Carol Moraes. Hoje é aniversário da Carol, diretora aqui do Grupo Moraes de Comunicação, da